Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai dar uma relembrada lá no ábaco de Moody, para que ele serve, como é que a gente avalia o fator de atrito, né? A gente lembra lá da aula passada dos escoamentos, né, laminar, escoamentos turbulentos, sendo que os turbulentos a gente tinha o hidraulicamente liso, o hidraulicamente rugoso e o escoamento de transição. Então, a gente viu todos esses tipos de classificação do escoamento e como avaliar, né, o fator de atrito para cada um deles. Então, na aula de hoje, a gente vai relembrar como empregar o diagrama de Moody. Vamos ver também algumas equações, fórmulas empíricas que são utilizadas para determinação da perda de carga em escoamentos em que a gente prefere não avaliar o fator de atrito, né? Às vezes é mais fácil avaliar um outro parâmetro em função do tipo de material que está sendo empregado na tubulação. Então, a gente vai ver todos esses conceitos na aula de hoje. Vamos lá? Relembrando um pouquinho, então, o que nós vimos na aula passada, na aula de hoje nós vamos falar inicialmente do diagrama de Moody, relembrar o que nós vimos na última aula. Vamos falar da rugosidade equivalente, como que ela interfere na avaliação do fator de atrito. Vamos ver algumas expressões empíricas para determinação da perda de carga em condutos circulares e como que a gente faz para considerar as mesmas equações aplicadas a condutos que não sejam circulares, né, que tenham uma seção de forma qualquer. Bom, então, relembrando lá da nossa última aula, nós vimos o diagrama de Moody, que nele a gente poderia determinar o fator de atrito daquela fórmula universal para perda de carga, né? Perda de carga é igual a 8FLV ao quadrado dividido por 2G, não lembro aqui como é que era, mas era uma coisa desse tipo. E aí a gente precisaria determinar o fator de atrito, né? Que dependendo do tipo de escoamento, ele era dependente, né? Se a gente tivesse, por exemplo, um escoamento só laminar, ele dependeria apenas do número de Reynolds. Se nós tivermos um escoamento do tipo hidraulicamente turbulento, hidraulicamente rugoso, esse fator de atrito não dependeria do número de Reynolds, dependeria apenas da rugosidade da tubulação. E se nós tivéssemos um escoamento de transição, que a maioria dos escoamentos que nós temos na realidade, a gente teria que o fator de atrito ele dependeria tanto de Reynolds quanto da rugosidade relativa da nossa tubulação. E aí a gente viu o ábaco de Moody, que seria um gráfico que estaria relacionando o número de Reynolds com a rugosidade relativa e com o fator de atrito. Então, tendo o valor de Reynolds e da rugosidade relativa, a gente vem aqui, supondo Reynolds igual a 10 à sexta, eu vou subir numa linha vertical aqui, supondo a rugosidade de 10 a menos 4, eu tenho essa curva. Então, onde a minha linha cruzar aqui, né, eu vou vir aqui agora e vou avaliar qual é o meu fator de atrito, tá certo? Assim que a gente olha pelo ábaco de Moody. Então, no geral, os projetos que envolvem a condução de água através de tubulações, a gente vai ter uma velocidade variando de 0,5 a 3 metros por segundo, uma faixa aí, né, na média. Se nós considerarmos que essas tubulações têm aí o seu diâmetro variando de 50 a 800 milímetros, que é o que acontece nas instalações prediais, nas adutoras, né, nessa parte que a gente aplica escoamento em tubulações, fica aí entre 50 e 800 milímetros mesmo o diâmetro das tubulações, não passa muito. Então, o número de Reynolds ele vai ficar dentro da faixa de 10 à quarta e 3 vezes 10 à sexta, né? Nesses casos,
lá pelo diagrama de Moody, a gente vai observar que vai estar dentro dessa faixa aqui que indica um regime, né, de transição turbulenta, ou o ETT, como nós vimos lá na nossa última aula. A rugosidade, ela vai variar muito com o tipo de acabamento da superfície do tubo, né? Vai variar com o processo de fabricação a que ele é submetido e até mesmo com o tempo de uso da nossa tubulação. É comum especificar faixas de variação da rugosidade absoluta, o que cabe ao projetista escolher o valor correto em função da experiência prática, né, e do bom senso. Testes de laboratório normalmente levam a rugosidades menores do que aquelas encontradas nas tubulações vistas na prática, né, aquelas industriais, visto que geralmente tem um maior controle, são montadas com mais cuidado. Bom, e aí a gente vai trabalhar com a rugosidade equivalente, ao invés de trabalhar com a rugosidade absoluta. A gente já falou da rugosidade equivalente, que é a rugosidade que gera a mesma perda de carga prevista pela equação lá da fórmula universal da perda de carga, né? E utilizando as equações que nós desenvolvemos para os escoamentos turbulentos hidraulicamente liso, hidraulicamente rugoso e de transição. E aí a gente vai ter, então, tabelas, né, de rugosidade em função do tipo de material que está sendo empregado na tubulação. Então, só para relembrar, aí a gente tem que a fórmula da perda de carga é fator de atrito vezes o comprimento vezes a velocidade ao quadrado, dividido por diâmetro vezes 2 vezes a aceleração da gravidade. Aí a gente tem a perda de carga. O fator de atrito, ele pode ser avaliado por uma daquelas expressões que eu apresentei para vocês na última aula. Colebrook-White, ele nos dá essa expressão aqui para avaliação do fator de atrito em função da rugosidade relativa, E sobre D, e do número de Reynolds. Aí a gente consegue avaliar esse fator de atrito, né, para escoamentos hidraulicamente, escoamentos turbulentos de transição. E aí a gente vai ter, né, para diversos tipos de materiais, um valor de rugosidade equivalente. Então, eu vou avaliar a minha rugosidade equivalente em função do material que está sendo composta a minha tubulação. Supondo aí uma tubulação de alumínio, a rugosidade equivalente é de 0,004, segundo essa fonte aqui. Né? E aí vale consultar o catálogo do fabricante para avaliar qual a rugosidade equivalente mais adequada para empregar nos seus projetos. Bom, durante muitos anos, diversas fórmulas empíricas foram propostas, todas elas sem uma base científica muito forte e tendo uma validade muito específica, né? E elas foram estabelecidas aí com a ajuda da análise experimental de um conjunto de dados sob determinadas condições. Nós vamos encontrar diversas formulações empíricas para avaliação da perda de carga, por exemplo, aqui a gente já tem a perda de carga unitária em uma tubulação, né, que é J, a perda de carga total dividido pelo comprimento da tubulação, então J é igual a HP dividido por L, né? E aí a gente vai ter diversas formulações empíricas que podem ser obtidas na literatura para fazer evitar essa avaliação ali do fator de atrito, né, da rugosidade equivalente, enfim, que são elementos que podem variar, né? Então a gente pode utilizar também, lançar a mão dessas fórmulas empíricas quando necessário. Então, a gente tem que as fórmulas empíricas, elas são apresentadas Então, as fórmulas empíricas normalmente são apresentadas nesse estilo aí. A gente tem que a perda de carga unitária é dada por uma constante que vai ser determinada
por cada equação empírica, por cada pesquisador, a vazão elevada a um coeficiente n e o diâmetro da tubulação elevado a um outro coeficiente m, né? Então, nós temos essa forma geral de apresentação das fórmulas empíricas. A fórmula universal, ou a chamada fórmula de Darcy-Weisbach, ela foi obtida a partir de estudos científicos sobre dados de escoamentos apresentados por diversos autores. Ela tem sido aplicada com sucesso ao longo dos últimos 160 anos, tanto para tubulações novas quanto para tubulações com alguns anos de uso. E ela tem sido cada vez mais aperfeiçoada por pesquisadores e aplicada tanto para água quanto para outros líquidos. Relembrando aí então a nossa fórmula universal, nós temos que a perda de carga é dada pelo fator de atrito L sobre D, V ao quadrado sobre 2G. Se nós escrevermos em termos da perda de carga unitária, né, que é HP dividido por L, a gente vai só dividir essa expressão aqui por L. Então, basta cortar, a gente chega nessa expressão aqui. Dispondo aí também da equação da continuidade, que velocidade é vazão sobre área, substituindo velocidade por 4Q sobre πd ao quadrado, que é a vazão dividido pela área, a gente chega numa expressão desse tipo para avaliar a perda de carga unitária numa tubulação de conduto circular, né? Se nós fizermos nessa fórmula K, que é uma constante, né, que depende da fórmula, igual a 8F dividido por π ao quadrado vezes G, a gente chega numa forma igual à forma que nós vimos anteriormente, que são aplicadas as equações empíricas, né? Então, J é igual a K, uma constante qualquer, que nesse caso, para a fórmula universal, é dada por essa expressão aqui, vezes Q elevado a um coeficiente n, que é 2, dividido pelo diâmetro elevado a um coeficiente m, que é 5. Nós vamos ter a fórmula de Hazen-Williams, uma fórmula empírica muito utilizada na prática da engenharia sanitária, né? Então, para avaliação de diâmetro, de vazão que está escoando em tubulações que são empregadas para abastecimento de água e de esgoto. É muito aplicada para o cálculo de rede de distribuição de água, de adutoras e sistemas de recalque, e fornece resultados excelentes nos casos em que eu tenho água com temperatura de 20 graus Celsius, diâmetro da tubulação em torno de 50 a 3.500 milímetros, velocidade abaixo de 3 metros por segundo e o escoamento de transição. No que consiste, né, a fórmula empírica de Hazen-Williams? Eu vou ter que a fórmula é dada por um coeficiente K, que é 10,643, dividido por C, que é uma constante, a gente vai chamar de constante de Hazen-Williams, vezes a vazão elevada a 1,85 dividido pelo diâmetro elevado a 4,87. Né? Essa daí é a nossa fórmula de Hazen-Williams, ou se eu quiser escrevê-la em função da velocidade, né, eu posso escrever também. Então, aqui a gente vai ter que ela pode ser empregada para escoamentos turbulentos de transição, quando a gente estiver dimensionando adutoras, que são tubulações do sistema de abastecimento de água que levam água, por exemplo, da captação até a estação de tratamento, da estação de tratamento para um reservatório, entre dois reservatórios, né? Que eu tenho a velocidade abaixo de 3 metros por segundo e todas aquelas outras considerações que foram feitas no slide anterior. Então, observar que se eu fizer, né, a constante K igual a 10,643 dividido pela constante de Hazen-Williams, que vai ser dada em tabelas, né, em função do tipo de material que eu estou utilizando. Esse C aqui, ele depende do material da tubulação. Então, a gente vai ter que o nosso coeficiente N é 1,85 e o coeficiente M é 4,87. E aí, a forma da equação geral da perda de carga ela é satisfeita.
Algumas observações: a constante C, que é a constante de Hazen-Williams, tem essas unidades aí. Ela varia com a natureza dos materiais e com o estado de conservação da parede do tubo. Essa constante ela é tabelada para os diversos materiais. O valor de C ele é grande para um tubo que tem paredes mais lisas e ele é pequeno para um tubo que tem suas paredes mais rugosas. Em laboratório ou instalações executadas com bastante capricho, tem sido determinado valores ligeiramente maiores do que aqueles apresentados na literatura para o coeficiente C, né, que eu tenho condições mais controladas de montagem da minha tubulação, então o valor de C tende a ser maior. Em projetos, é preciso ter um cuidado ao se avaliar o valor da constante C, sendo que fatores práticos tendem a diminuir o seu valor. Concorre para isso o efeito das juntas, das rebarbas na montagem, da falta de alinhamento nos tubos, das irregularidades eventuais no assentamento do tubos, entre outras questões aí. Então, a gente tem uma tabela apresentada no Manual de Hidráulica de Azevedo Neto, que a gente tem, em função do tipo de material, o valor do coeficiente de Hazen-Williams que deve ser empregado. Observem aí, por exemplo, para o material de cobre novo, eu tenho que o coeficiente é 140. Já considerando o cobre com 20 anos de uso, coeficiente de Hazen-Williams de 130, razoavelmente menor. Bom, a fórmula de Hazen-Williams pode ser comparada com a formulação universal se a gente igualar a perda de carga prevista para ambas as fórmulas, considerando aí água pura a 20 graus Celsius, a massa específica 998,2, viscosidade cinemática 1 vezes 10 a menos 6, pode-se concluir que o coeficiente de Hazen-Williams é dado, por essa expressão aqui. Então, a gente vê que o coeficiente C de Hazen-Williams, ele não é um coeficiente exatamente constante, A gente fala constante de Hazen-Williams, mas não é exatamente constante. Ela vai depender do diâmetro, da rugosidade e das condições do escoamento, Por fornecer bons resultados, apenas em alguns casos, quando for necessária uma avaliação rigorosa da perda de carga, não deve-se empregar a fórmula de Hazen-Williams em função das suas incertezas, que estão atreladas à avaliação da constante de Hazen-Williams. As vantagens, ela é resultante de um estudo estatístico sobre um grande número de dados obtidos por diversos pesquisadores. Para a determinação do coeficiente C, os expoentes de Q e da vazão e do diâmetro foram determinados de forma a minimizar as variações de C para a mesma rugosidade do tubo, independentemente do diâmetro, e aí, assim, o valor da constante C fica sendo função apenas da natureza das paredes que formam a tubulação. Obtiveram-se valores de C para muitas situações práticas, então a gente vai ter uma infinidade de dados, permitindo inclusive considerar o efeito do envelhecimento das tubulações. Por que é interessante a gente levar, Porque o envelhecimento das tubulações ele pode provocar um aumento aí um aumento da rugosidade, levando uma diminuição do valor da constante de Hazen-Williams, Então, aí uma diminuição da vazão nas condições do escoamento. Então, ao projetar uma instalação hidráulica, é interessante levar em conta o efeito do envelhecimento das tubulações, adotando aí, então, valores menores para a constante de Hazen-Williams. Então, aqui a gente tem uma tabela que nos apresenta aí o valor de C para uma tubulação nova, com 10 anos e com 20 anos, acho que. Com 20 anos de uso. Existem numerosos estudos para se determinar o efeito do envelhecimento em tubulações de ferro fundido e de aço. Um dos principais fatores que afetam
a corrosão é o pH do líquido em escoamento, então isso daí também vai interferir, né? Nós vamos ter também gráficos de C versus o tempo de uso para diversos tipos de água, mostrando aí que há uma grande variabilidade, porém é notório que a constante de Hazen-Williams sempre decresce com o tempo de uso. Então, isso daí é comum. Uma outra fórmula também empírica, mais recente, muito utilizada agora nos projetos de instalações prediais, tanto de água fria quanto para água quente, é a fórmula de Farr-Whipple-Seal. Né? O escoamento ele é caracterizado de trechos curtos e tubos com pequenos diâmetros intercalados com conexões. Nesse caso, essa fórmula ela apresenta bons resultados, né? Então, ela é recomendada lá pela norma de dimensionamento das tubulações em instalações prediais de água fria ou de água quente. É utilizada para diâmetros menores ou iguais a 50 milímetros. E aí, ela vai variar em função do tipo de material que eu estou empregando. Então, ela é do tipo J é igual a K, Q elevado a N, D elevado a M. E aí, esses valores dos coeficientes variam dependendo do material, né? Os coeficientes N, M e K variam dependendo do material que eu estou empregando na minha tubulação. A forma geral da perda de carga é obtida com N igual a 1,75 e M igual a 4,75 se a tubulação for lisa e esses dois valores se a tubulação for rugosa. Nesses casos, o valor de K assume valores distintos dependendo do tipo de tubulação e se ela está sendo utilizada para conduzir água quente ou água fria. E é isso, esses valores são dados nas bibliografias específicas, na norma, enfim. Temos também a fórmula de Flaman, é uma fórmula que tem sido mais utilizada para tubulações de pequeno diâmetro de ferro, aço ou aço galvanizado, comum também em instalações prediais, quando as tubulações são feitas desses materiais aqui. Para o PVC rígido e água fria, variando aí um diâmetro de 16 a 160 milímetros e a velocidade entre 0,1 e 4 metros por segundo, emprega-se aí essa expressão para a fórmula de Flaman. De uma maneira geral, a gente pode escrever em função da velocidade. Para diâmetros variando de 10 a 1000 milímetros, a gente pode empregar também os valores fornecidos aqui pela Tigre, enfim. Quando a gente vai estudar os escoamentos em condutos livres, a gente pode empregar a fórmula de Manning, em que ele afirma que a velocidade média do escoamento e a vazão variam com a área, o raio hidráulico e com a declividade do fundo da tubulação. Nesse caso, a fórmula de Manning nos traz que a vazão é 1 sobre N, coeficiente de rugosidade de Manning, vezes a área, vezes o raio hidráulico elevado a 2/3, vezes raiz da declividade do fundo do canal, né? Nas equações, né, que a gente tem escoamento livre, condutos livres, a gente pode substituir a declividade do fundo do canal pela declividade da linha de energia, que é dada por J, né, que é a perda de carga. A linha de energia ela tem uma declividade que é dada pela própria perda de carga. E aí, nesse caso, a gente pode escrever a equação de Manning também na forma que a gente apresentou lá, na forma geral, né, para avaliar a perda de carga. Então, quando a velocidade é constante ao longo de todo o escoamento, a linha de energia vai ser sempre paralela à linha piezométrica. E aí, nesse caso, é interessante substituir a declividade do fundo do canal pela declividade da linha de energia, né? Então, a gente tem que a declividade da linha de energia, ela é paralela à declividade do fundo do canal quando a gente tem velocidade constante, né? Escoamento, movimento uniforme. Bom, a distribuição, quando a gente tem um conduto
que tem uma seção qualquer, né, diferente da seção universal, da seção circular, a distribuição das tensões cisalhantes ela pode não ter uma simetria e o efeito da forma na seção transversal passa a influir de forma significativa nos parâmetros do escoamento, afetando o fator de atrito principalmente. As tensões cisalhantes nas paredes elas são menores nos cantos do que na média do perímetro. É admitido aí que a tensão cisalhante média que se desenvolve ao longo do perímetro molhado seja do tipo, né? Tal zero, tensão cisalhante, é igual ao peso específico vezes o raio hidráulico, vezes a declividade da linha de energia ou a perda de carga unitária, né? J. Então, o fator de atrito ele vai ser diferente do que foi estabelecido para a seção circular, dependendo da forma da seção transversal do escoamento. Comparando as duas expressões, a gente vai chegar que para uma seção de forma qualquer, para a gente determinar qual vai ser a perda de carga unitária, basta avaliar qual que é o raio hidráulico daquela seção, né? O raio hidráulico, ele é dado pelo diâmetro hidráulico dividido por 4, né? Então, se a gente comparar essa equação com a fórmula universal, a gente vai entender que ela é dada aí, a gente vai ter embaixo aqui o acréscimo do fator 4 vezes o raio hidráulico no lugar do diâmetro hidráulico, né, que a gente estava utilizando para o conduto circular. E aí, por isso, o diâmetro é igual a 4 vezes o raio hidráulico. O raio hidráulico, ele vai ser determinado pela razão entre a área e o perímetro hidráulico, né? Então, vamos considerar que DH é o diâmetro equivalente ao de uma seção circular, que tem a mesma perda de carga da seção não circular, né? Então, para a seção circular, a gente tem que o diâmetro hidráulico é 4 vezes a área dividido pelo perímetro. A área da seção circular é πd ao quadrado dividido por 4 e o perímetro é π vezes d. E aí a gente vai ter que o diâmetro hidráulico seria d para a seção circular, né? Para a seção que não é circular, a gente tem que avaliar o diâmetro hidráulico fazendo 4 vezes a área dividido pelo perímetro, né? E substituir lá na equação da perda de carga. Então, a fórmula universal da perda de carga para a seção circular, ela pode ser empregada para a seção não circular, basta determinar qual é o diâmetro hidráulico da seção não circular, de forma que a perda de carga unitária vai ser essa expressão, né? A mesma expressão, só substituindo aqui pelo diâmetro hidráulico e não mais pelo diâmetro da seção circular. A perda de carga total, multiplicando por L, vai ser dada por essa expressão. O fator de atrito, ele pode ser determinado pelo diagrama de Moody ou pelas fórmulas já apresentadas para a perda de carga em condutos de seção não circular. Neste caso, o número de Reynolds ele vai trocar. Ao invés de a gente utilizar diâmetro aqui, a gente vai utilizar o conceito de diâmetro hidráulico, né, que é 4 vezes o raio hidráulico. E a rugosidade relativa, por sua vez, vai ser dada pela rugosidade dividido pelo diâmetro hidráulico. Então, é só substituir onde a gente tinha diâmetro, substituir pelo diâmetro hidráulico e avaliar pela razão de 4 vezes a área dividido pelo perímetro. É isso, pessoal. Agora a gente vai fazer alguns exercícios para que esses conceitos fiquem mais claros para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação ao que foi apresentado na aula de hoje, vocês podem me procurar como sempre. Muito obrigada e até a próxima aula.